Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz e eu vou analisar o batismo no Espírito Santo com base em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Acontece que a gente precisa ter uma noção das coisas relacionadas ao batismo e, para tanto, eu vou trabalhar alguns textos bíblicos para servir de modelo ou exemplo para quando nós adentrarmos no capítulo 12, versículo 13, você me acompanhando terá uma noção do que eu estou dizendo e vai verificar com os próprios olhos, porque vai ser projetado em tela, aquilo que a Bíblia diz e não aquilo que outros dizem a respeito da temática. Dito isto, nós estamos agora no capítulo 3, versículo de número 11, que vai ser o nosso primeiro exercício de análise. Note que nessa versão, que é a versão Palavra Viva, diz assim: Eu batizo com água aqueles que se arrependem, mas depois de mim virá alguém que é mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem mesmo de levar suas sandálias. Ele batizará com vocês com o Espírito Santo e com fogo. Note que neste batismo, aliás, todo tipo de batismo apresentado na Bíblia tem pelo menos quatro elementos que constituem o ato batismal. O primeiro elemento, a gente pode observar que é o agente que realiza o batismo. Eu batizo com água, ou seja, aqueles que se arrependem. Está aqui claro que o agente é João o Batista. Em segundo lugar, há um segundo elemento, que é justamente o sujeito. O sujeito nada mais é do que aquele candidato que submete-se ao batismo. E está no texto que ele batiza com água aqueles que se arrependem, numa alusão às pessoas arrependidas após aquela mensagem de arrependimento e para crer naquele que haveria de vir, numa referência a Jesus. Logo, a gente tem o agente, que é João Batista. No caso, eu vou colocar no plural, porque são os candidatos ao batismo, que são as pessoas arrependidas, mas nós vamos ter um terceiro elemento. Esse terceiro elemento é justamente o elemento no qual se submete, é, através do rito batismal, onde vai submergir, ou seja, vai mergulhar o indivíduo no elemento, porque batismo pressupõe um mergulho ou uma imersão. Então, a preposição grega para identificar o elemento é uma palavrinha bem pequenininha chamada en. En. Você pode ver nesse texto em grego, no versículo de número 11, que aparece justamente a preposição en. Vai ser batizado em água, é onde João o Batista fala. Ou seja, a ideia de que a pessoa vai ser imersa em água ou na água. Não é com água, no sentido de jogar água em cima, ou tampouco borrifar. Nada disto. Até porque baptizo, a palavra que vem anteceder a preposição ele, significa justamente e literalmente mergulhar ou imergir. Logo, batismo em água ou na água subentende está em perfeita consonância com a gramática grega e, sobretudo, uma tradução exata, bem mais próxima do texto original, pelo menos que foi utilizada dentro da gramática grega. Mas, além desses três elementos, há um quarto elemento que indica o propósito. E a gente observa justamente aqui. É a preposição eis, que significa literalmente para. O para indica a finalidade.
Essa é a função de expressar a finalidade. Por isso, nós temos no texto em português, vou agora colocar na Almeida Corrigida Fiel para você me acompanhar, no versículo de número 11, você tem quatro elementos naquele rito batismal. Qual é? O agente, que é João Batista, o sujeito, aquele que submete, que é o candidato, ou os candidatos, dentro desse contexto. Você tem ainda o elemento, o qual é imerso, que é a água, e o quarto e último elemento é justamente a finalidade, porque diz que o batismo com água é para o arrependimento. Observe que em Mateus capítulo 3, versículo 11, nessa primeira parte, no tocante ao batismo administrado por João Batista, há um batismo que é um cerimonial e simbólico. Dito isto, a gente vai para um outro texto que vai nos ajudar, que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o versículo de número 2. Vou ler em português, depois vou mostrar no texto grego. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. O nosso destaque é o versículo 2. Todavia, o contexto imediato é importante para a nossa compreensão. Dito isto, a gente prossegue. A gente vai observar aqui que que foi dito pela parte de Paulo que foi uma espécie de batismo o que ocorreu com aquelas pessoas. E a gente vai identificar, uma vez mais, os quatro elementos aqui no texto. O primeiro elemento que a gente pode observar é justamente aquele porque diz aqui, em Moisés todos foram batizados, ou seja, e todos foram batizados em Moisés. Neste caso, o verbo passivo é o batizador. Não está identificado explicitamente, mas você presume que quem está batizando aqui, quem é? É Deus. É só você ler um pouquinho mais, versículo 3, 4, 5 e diante, e retornar ao texto que você vai presumir de que, de fato, o agente, isto é, quem batiza, é a pessoa de Deus. Eis aqui o nosso primeiro elemento. O segundo elemento é justamente os batizandos. Diga assim, os batizados, que já foram batizados, portanto. Quem são esses que foram batizados? O versículo 1 nos ajuda a compreender. O apóstolo Paulo diz que foram os nossos pais. Quando fala aqui nossos pais, ele está dizendo assim, foram os nossos antepassados, antepassados de Paulo e dos judeus dos seus dias. Então a gente já tem o agente, que é Deus, porque Deus que batizou aquelas pessoas no passado. Nós temos os candidatos, que são os sujeitos. Agora nós temos o elemento. Qual foi o elemento? Porque tem que ser batizado em alguma coisa, não é verdade? Pois bem, foram batizados na nuvem e no mar. Como é que a gente vai identificar no texto grego o elemento? Através da preposição en, que está aqui. En, e novamente aqui na sequência, você pode me acompanhar, en, indicando que foram batizados, só para você agora voltar aqui, que foram batizados na nuvem e no mar. Estes são os dois elementos. Mas falta o último elemento que a gente vai observar no texto bíblico, que é a finalidade. Quando a gente vai para o texto bíblico, para ver a finalidade, aqui diz assim: e todos foram batizados em Moisés.
em Moisés. Desta maneira, trunca o texto, porque pode dar a entender que o batismo foi em Moisés, como se ele fosse o elemento, quando, na verdade, o texto, e eu aproveito aqui e vou projetar novamente o texto em grego, não diz que eles foram batizados em Moisés. Aqui, literalmente, é kai, pantes, eis, ton. Note que a preposição eis indica a finalidade, ou seja, eles foram batizados para Moisés. E você vai perguntar, qual finalidade então é esta? Como assim entender a finalidade para Moisés? Ora, primeiro, repito, é importante salientar que eles foram batizados nas nuvens, ó, nas nuvens e no mar. Aqui está os elementos. E repito, como é que se identifica? Através da preposição en, o elemento no qual é mergulhado ou imerso, ok? E a finalidade está aqui, para Moisés. Ou seja, aqui a ideia de para Moisés é, esse eis se encontra aqui para mostrar que era para iniciá-los em uma relação especial com Moisés. É isto que o texto está dizendo. A Almeida Corrigida e Fiel, ela não foi, vou dizer assim, entre aspas, tá? Fiel ao texto original. Porque, repito, quando a gente lê em português, dá a entender que foram batizados em Moisés, como se ele fosse o elemento, quando, na verdade, ali a preposição é eis, é para Moisés, para iniciá-los, repito, em uma relação especial com Moisés, porque os elementos no texto já estão descritos pela preposição en, que é repetida duas vezes, na nuvem e no mar. Percebeu como que é a nuance dentro da língua grega? En sempre vai indicar o elemento no qual é batizado. E eis o propósito, a finalidade. Dito isto, a gente vai agora identificar no capítulo 12, versículo de número 13, os quatro elementos no texto bíblico. Eu vou me pautar agora na Almeida Corrigida Fiel em português, e você já tem essa noção, já acompanhou dois casos, e isso se aplica a todo tipo de batismo. Agora aqui se refere ao batismo no Espírito Santo. Diz aqui nessa versão: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Observe que o agente, ele não está explicitado no texto, mas a gente sabe que o agente é Jesus, porque nos outros casos de versículos, quem é que batiza no Espírito? Jesus que batiza no Espírito Santo. É presumível, dentro de uma lógica, claro, bíblica. Então a gente observa que é presumível que Jesus seja o batizador. Onde é que está vou dizer assim, o segundo elemento, que são os candidatos? Foram justamente as pessoas que foram batizadas, isto é, os crentes. Numa questão aqui bem particular, os crentes em Corinto. Paulo está dizendo e ele se inclui. Embora ele não tenha se convertido juntamente com aqueles crentes em Corinto, mas ele diz, olha,
todos nós fomos batizados. Onde é que está o elemento? O elemento está aqui, em um espírito. Em um significa literalmente no espírito, porque você observa e identifica no texto grego justamente esse elemento. Onde é que o crente é batizado? O próprio texto bíblico responde. Kai, ga, en, eni, pneumati. Ele é batizado en, pneumati, no espírito. A imersão é feita no espírito. O mergulho é feito no espírito. Recapitulando, Jesus vai imergir o crente em qual elemento? No Espírito Santo, conforme o texto está dizendo. Por isso que aqui vai indicar a finalidade, que é eis, en soma, é para um corpo, para estar em um corpo ou no corpo. O batismo no Espírito Santo tem essa função de nos introduzir no corpo de Cristo. A ideia de formar um corpo de Cristo, ou seja, a igreja. E eu quero chamar a atenção porque no texto grego é claro na identificação tanto do elemento quanto da finalidade. A única coisa que não está explícita, mas você pode presumir, e isto é legítimo quando você considera os outros 6 versículos que falam sobre o batismo do Espírito Santo, que quem imerge ou mergulha o crente no Espírito é quem? É Jesus. Dito isto, a gente tem a seguinte orientação paulina. Pois todos, observe que a experiência do batismo no Espírito Santo não é, digamos assim, algo individual, tipo, um recebe e outra pessoa não recebe. Pelo contrário, vida cristã é vida no Espírito. Vida cristã não é uma vida solitária, isolada. Pelo contrário, é vida na igreja, isto é, no corpo de Cristo. Vida cristã é vida na comunidade de Cristo, nessa comunidade de fé. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz, com todas as letras, que todo crente em Corinto tinha sido batizado no Espírito Santo, ele se inclui, porque ele diz: todos nós fomos. O apóstolo Paulo já tinha se convertido anos antes, mas ele diz: todos nós fomos batizados, indicando primeiramente que o batismo no Espírito Santo é uma experiência, vou dizer assim, comunitária, onde todos aqueles que aceitam a Jesus e iniciam a vida cristã são imersos no Espírito por Jesus, e ele coloca o verbo no passado: fomos batizados. Não serão batizados, mas todos, sem exceção, foram batizados em um Espírito. E a finalidade está clara: para formar um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos, ele enfatiza, temos bebido de um Espírito. Por isso, acertadamente, John Stott ele vai dizer que não apenas esta passagem, mas as outras 6 passagens que falam sobre o batismo do Espírito Santo, em todas elas, a gente sempre vê esse elemento comunitário, onde todos são batizados, não alguns. E ele fala da seguinte maneira: no sentido restrito,
a expressão batismo no Espírito Santo não se refere em nenhuma dessas passagens a uma experiência individual e normativa para o crente. Claro que você vai ter que entender esta frase dentro do contexto qual ele está falando em sua obra, que é Batismo no Espírito Santo e Batismo e Plenitude no Espírito Santo. Um livreto que tem uma importância enorme, porque mostra a seriedade daquele autor, que foi um dos maiores teólogos até então. E ele vai mostrar que essa experiência não é, em hipótese alguma, individual, mas é sempre comunitária, onde todos são batizados, todos fazem parte do corpo de Cristo e todos foram batizados apontando para o início da vida cristã. Até por causa de que a terminologia batismo é sempre indicada para a primeira experiência religiosa, em toda e qualquer religião. Nunca é aplicada para uma ação subsequente ou posterior ao início da iniciação religiosa por parte da pessoa. Ser batizado no Espírito Santo é ingressar no corpo de Cristo pela fé e é, inclusive, o ensinamento normativo do Novo Testamento. Fiquemos com esta análise textual e em outros vídeos eu falarei sobre outros aspectos que são levantados. Porque, por exemplo, alguém vai dizer: ah, mas segundo a minha versão da Bíblia, aqui diz que quem batizou foi batizado pelo Espírito Santo. Ora, adianto, não tem um versículo sequer da Bíblia que diz que o Espírito Santo seria o batizador. Todas as 6 vezes, de uma forma explícita, diz que foi Jesus e que é Jesus. E de uma forma implícita no texto, porque é presumível que quem batiza é o próprio Cristo. Não está patente, mas é implícito. De forma que, se a pessoa que alega que é o batismo pelo Espírito Santo, colocando o Espírito Santo como o agente, aí você já está criando, está entrando numa, não digo nem exceção, em algo completamente inviável e incompatível até mesmo dentro da questão gramatical, porque declaradamente o texto no grego mostra tanto a finalidade através da preposição eis e, por sua vez, mostra o elemento no próprio texto bíblico. Por isso, fiquemos com estas observações, com estas análises. Se você tiver dúvida, quer um pouco mais conhecer as nuances textuais, gramaticais dentro deste versículo, deixe no comentário. Se eu não responder para você aqui no comentário, eu vou fazer um vídeo específico para atender a sua questão em atenção e respeito a você que me acompanha. Deus o abençoe e até o nosso próximo vídeo.